Graça e paz, povo abençoado de Deus, igreja abençoada do Senhor. Mais um dia estou aqui para trazer as verdades do Senhor, a palavra do Senhor. Esta palavra que quando a gente crê, que quando a gente acredita na verdadeira palavra, ela tem o poder de curar, de salvar, de nos libertar. Libertar de quê? Das trevas, do pecado e da condenação da morte. É isso que a palavra nos ensina. E hoje a palavra está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 33. E preste atenção, igreja, o que é que a palavra nos ensina, o que é que a palavra nos diz. E preste atenção nessas palavras e coloque elas dentro do seu coração. E tome posse da palavra. Por quê? Porque esta palavra é verdadeira. Esta palavra é genuína. E precisamos colocar as palavras verdadeiras em nossa mente, em nosso coração e acreditar. Por quê? Porque a palavra diz: todo aquele que crê. Crê em quê? Na palavra verdadeira. Todo aquele que crê está salvo. Então tome posse da palavra. Acredite naquilo que a palavra está dizendo. Não queira colocar palavras aonde não existe palavras. Nem queira tirar palavras aonde não pode ser tirado. Então, precisamos crer na verdadeira palavra do Senhor. É o que ela diz. E eu só tenho uma coisa a fazer: acreditar na palavra do Senhor. Porque o próprio Jesus Cristo falou assim, ó, no livro de João. Olha o que foi que Jesus falou. Capítulo 12, no versículo 48. Aqui foi Jesus que falou. Quem me rejeita, quem rejeita Jesus e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. Então, eu rejeito Jesus, eu não acredito nas suas palavras. Então, alguém vai me julgar, tem quem o julgue. Aí a palavra diz: quem é que julga? E ele diz: a própria palavra que falei, essa o julgará no último dia. Então, aquele que crê está salvo. E aquele que não crê já está condenado. Por quê? Porque não creu nas verdadeiras palavras. E hoje em dia as pessoas estão crendo em tudo, menos na palavra verdadeira. Amém, igreja abençoada? Tome posse da palavra. E a palavra nos diz assim, Romanos, capítulo 8, versículo 33. Já começa nos fazendo uma pergunta. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai acusar? Um eleito, um chamado, um escolhido, um selado por Deus. Quem é que vai atentar? Quem é que vai acusar? Ninguém pode acusar um eleito, um chamado, um escolhido, porque foi Deus que escolheu. Foi Deus que quis assim. Então ninguém pode acusar. A sua carne aqui nesta terra, ela vai ser acusada. Mas por Deus, você é um escolhido, você é um chamado, você é um filho, você faz parte da igreja verdadeira do Senhor. É isso que a palavra está dizendo. Quem é que vai acusar? O verdadeiro Filho de Deus. Aquele que foi escolhido, aquele que foi chamado. E quando se fala o verdadeiro Filho de Deus, nós precisamos entender que o verdadeiro Filho de Deus não é carne, não é sangue. Esse é Adão que vai voltar para o pó. Quando se fala o verdadeiro Filho de Deus é o Espírito Santo do Senhor, que nós recebemos quando a gente crê na verdadeira palavra do Senhor. Quando eu recebo Jesus como meu único Salvador. Aí eu tenho o homem interior, morando e habitando neste corpo adâmico, neste corpo de carne e sangue que vai voltar para o pó. E o Filho de Deus, o verdadeiro Filho de Deus, é esse que vos fala com vocês. Porque o homem natural, ele não pode jamais entender as coisas de Deus. Só o Espírito de Deus, o próprio Espírito do Senhor, ele entende e compreende a palavra do Senhor. Amém, igreja? Tome posse da palavra, porque a palavra é verdadeira. E a palavra diz: quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Quem é que vai acusar? Os eleitos de Deus, os filhos, os herdeiros, os chamados, a igreja verdadeira do Senhor que está nessa terra. E a palavra responde. A própria palavra nos responde. E ela diz: é Deus quem os justifica. Foi Deus que justificou. Foi Deus que chamou. Foi Deus que escolheu.
Foi Deus que quis assim. Então ninguém pode acusar um verdadeiro filho de Deus, porque ele é chamado, ele é escolhido. É Deus quem os justifica. Foi Deus quem justificou. E a palavra continua no verso 34. Quem os condenará? Quem é que vai condenar um filho de Deus? Como o próprio Jesus Cristo falou, se alguém não me aceitar, se alguém não aceitar as minhas palavras, se alguém não crer nas minhas palavras, e ele disse, eu não vim aqui para julgar. Eu sou luz, eu sou vida. Mas a própria palavra que falei, essa o julgará. Então, mais uma vez, aquele que crê na verdadeira palavra do Senhor, a palavra está dizendo e nós estamos aqui para crer. Aquele que crê está salvo, está fora de condenação. E aquele que não crê está condenado. É assim que a palavra nos ensina. E a palavra diz, quem os condenará? Quem é que vai condenar? Um eleito, eu estou falando dos eleitos, dos filhos, dos herdeiros. Eu não estou aqui falando, quando eu digo estou falando, a palavra está falando dos eleitos, dos chamados, dos filhos, dos selados. Quem tentará? Quem condenará? Quem é que vai condenar? Se foi Deus que justificou. Se foi Deus que quis assim. Quem os condenará? Ninguém. Porque Deus quis assim. E a própria palavra responde. E a palavra diz, é Cristo Jesus quem morreu. Ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Aí ele diz, foi Jesus que morreu por todos aqueles que ele escolheu, que ele chamou, que ele selou. Jesus escolheu. Foi Deus que escolheu. Deus quis assim. E ninguém pode ir contra a vontade de Deus. Porque ele escolhe, ele chama. A vontade é dele. A vontade não é minha, a vontade não é sua, mas a vontade é de Deus. Amém, igreja? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. E a palavra continua no verso 35. Olha o que é que a palavra nos diz. Olha o que é que a palavra nos ensina. E a palavra diz, quem nos separará do amor de Cristo? Quem é que vai separar um eleito, um chamado, um escolhido, um filho, o verdadeiro filho de Deus? Aquele que é verdadeiramente, que faz parte da igreja verdadeira aqui desta terra. Quem vai separar? E ele vai citar algumas coisas que poderia separar, mas separa aqueles que não são filhos, que na realidade já estão separados. Mas um verdadeiro filho, ele não pode ser separado. Porque Deus chamou, Deus escolheu. E quando ele chama, está chamado. E quando ele escolhe, está escolhido. Porque Deus sabe o que está fazendo. Deus não vai me escolher hoje, quando for daqui a 1 ano, 2 ou 3, ele soltar a minha mão. Então a palavra diz assim, quem nos separará do amor de Cristo? E ele diz, será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Nada disso separa um verdadeiro filho de Deus. Porque o verdadeiro filho de Deus, ele é chamado, ele é escolhido pelo próprio Deus e selado pelo próprio Deus. Aí você vai me perguntar, mas irmã, antigamente, antes da cruz, muitos eram chamados, recebia o Espírito e Deus tirava o Espírito deles por causa da desobediência. Sim, acontecia isso muitas vezes. É por isso que Davi clamava, Senhor, não retires de mim o teu Espírito. Por quê? Porque Deus não selava. Eles recebiam o Espírito para alguns propósitos. E não era todos que recebiam o Espírito. Era uma minoria. Juízes, reis, profetas. Porque eles precisavam fazer
alguma obra importante. Eles precisavam para fazer alguma coisa que Deus tinha levantado eles. Mas eles não eram selados. Eles recebiam o Espírito. Depois da cruz, depois que Jesus Cristo morreu, agora nós somos selados. Aquele que Deus chamou, a palavra diz antes da fundação do mundo, agora nós somos selados. A palavra diz que agora é selo. Antes eles recebiam e poderia também Deus tirar. Quando terminava aquela obra, aquilo que Deus tinha concedido, chamado eles para eles fazer, Deus poderia tirar o espírito deles, como muitos perderam o espírito, ou por causa da desobediência, ou porque tinha terminado aquilo que Deus tinha levantado eles para eles fazer. Profetas, reis, príncipes, juízes, e muitos perdiam o espírito, porque Deus retirava o espírito. O próprio Davi clamava: Senhor, não retires de mim o teu espírito. Hoje é diferente. Naquela época, Jesus Cristo ainda não tinha morrido para purificar aqueles que recebiam o espírito. Nenhum deles era purificado. Nenhum deles podia ser selado. Nenhum deles. Moisés não era selado. Moisés tinha o espírito para cumprir com aquela missão. Davi não era selado. Davi tinha o maior medo de perder o espírito. Por isso que ele clamava ao Senhor. Isaú passou um período com o espírito, mas perdeu também o espírito por causa de desobediências. Sansão, por causa da desobediência, Deus tirou o espírito dele. E de muitos outros. Hoje, quem é selado está selado. Porque o selo de Deus, o homem interior, aquele que é chamado, escolhido por Deus, só pode receber o Espírito, este corpo mortal, só pode receber o Espírito se o sangue de Cristo purificar. Se o sangue de Cristo não purificar, não pode existir Espírito em um corpo que o próprio Jesus, o sangue de Jesus, que morreu na cruz para purificar, através da purificação, pelo sangue de Cristo Jesus e através da palavra verdadeira de quando se ouvir a palavra e acreditar, recebe o Espírito Santo do Senhor através da palavra, é selado pelo Espírito Santo do Senhor. Lá atrás a gente não escuta essa palavra selado. Eles recebiam o Espírito e poderia perder o Espírito quando terminava aquilo que Deus tinha dado para eles fazer. Hoje nós somos chamados de filhos, de herdeiro, porque o sangue de Jesus purifica todo aquele que crê na palavra, na verdadeira palavra. Essa é a diferença. Naquela época, os homens recebiam o Espírito, mas podia perder o Espírito, como muitos. Recebia, Deus dava e Deus tirava. Hoje é diferente. Hoje é o selo. Hoje nós somos selados. E nós podemos imaginar o que é um selo, né? Um selo é um selo. O apóstolo Pedro fala que nós somos propriedade. Nós temos um dono. Por quê? Por causa do selo. Dono. Somos selados. Aqueles homens antes da cruz não poderiam ser selados. Por quê? Porque Jesus Cristo não tinha morrido na cruz para purificar, para que eles pudessem ser selados. Eles recebiam o Espírito para propósitos que Deus entregava para eles ter autoridade sobre a palavra, sobre um reinado, para serem juízes. Alguma coisa Deus chamava e Deus dava o Espírito, mas também Deus tirava o Espírito. E hoje, igreja, se você é um selado, se você é um escolhido, se você é verdadeiramente um filho de Deus, você vai continuar sendo filho de Deus, porque a palavra diz que é Ele que nos sustenta, é Ele que nos guia até o fim.
o Espírito Santo do Senhor, que mora e habita em nós. Em quem? Nos chamados, nos escolhidos, naqueles que verdadeiramente Deus chamou. É isso que a palavra nos ensina. E a palavra diz: quem é que pode nos separar? Quem é que pode separar o verdadeiro Filho de Deus? Ele vai passar por tribulação, ele vai passar por angústia, ele vai passar por perseguição, ele vai passar por fome, ele vai passar por nudez, ele vai passar por espada, que a espada significa morte. Ele vai passar por doença, ele vai passar por um câncer, não importa. Ele não desiste, ele não desanima, porque ele é filho, ele é um selado de Deus. Ele não vai desanimar, ele não vai desistir. Ele não vai desistir de forma nenhuma, porque é o próprio Deus que sustenta, é o próprio Deus que dá forças para que tudo isso, se acontecer na vida daquele que é chamado, que é selado, ele vai resistir, ele não vai desanimar e ele não vai abandonar a sua fé. Por causa de quem? Por causa de Cristo Jesus, o nosso Salvador. E a palavra diz assim, igreja, no verso 37. Presta atenção o que é que a palavra nos ensina. E a palavra diz: em todas estas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Em todas essas coisas, que coisa? Qual é as coisas que nós somos mais do que vencedores? Pela tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, ao perigo de espada. Nós somos mais do que vencedores. Por quê? Porque nós não vamos abandonar a nossa fé. Por quê? Porque somos escolhidos, chamados, povo de propriedade exclusiva de Deus. E o próprio Deus nos sustenta, para que a gente não venha desanimar, desistir. É isso que a palavra ensina, igreja. Tome posse da palavra. Creia. Se você é um selado, se você é um chamado, você não vai desistir da sua fé em Cristo Jesus. Porque foi Deus que escolheu. Foi Deus que quis assim. Tome posse da palavra. Em todas as coisas, nós somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Por meio de Cristo Jesus. Por causa de Jesus, nós somos mais do que vencedores. De que forma? Nós somos mais do que vencedores. Na tribulação, na angústia, na tristeza, na doença, na fome, na nudez, na morte, na perca, na separação, não importa. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Ele, que lá na cruz do madeiro, derramou seu sangue para purificar todo aquele que crê, todo aquele que acredita em que? Na verdadeira palavra, na palavra verdadeira, na palavra que cura, que salva e que liberta. Liberta do quê? Da mentira, das trevas, da escuridão, do pecado. E nos leva para a luz, nos leva para a libertação. Uma libertação verdadeira que só quem pode nos dar é Jesus, o sangue de Cristo, nos purificando, nos lavando, porque quem purifica e lava é o sangue de Jesus. Não é a água do Rio Jordão, não é a água de piscina, não é a água de açude, mas sim o sangue de Cristo Jesus, que limpa, que lava, purifica e nos sustenta até o último dia. Porque Deus, Ele não falha. Se Ele chama, está chamado. A igreja do Senhor nesta terra, ela é poderosa, porque assim o próprio Jesus falou. E quando se diz igreja, a gente estamos falando da verdadeira igreja, dos chamados, dos escolhidos, dos selados, daqueles que são propriedade exclusiva de Deus. Nós estamos falando desse. A palavra está falando desses. Não pode falhar, porque o próprio Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o cabeça. E nós somos o corpo. Então é o cabeça que conduz. O corpo não conduz nada, mas o cabeça conduz. Então tome posse da palavra. Creia que você está sendo guiado, guiada, conduzido pelo Deus,
o Pai soberano, poderoso, que chamou, que purificou, que lavou através da palavra. Amém, igreja? Tome posse da palavra. Creia na verdadeira palavra. Acredite no que a palavra diz. Se você é filho, você é um selado, é um chamado de Deus. E Ele está te conduzindo até o último dia. Amém e amém.